Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Novamente, vamos voltar à nossa série da caixinha de promessas. Hoje eu vou tirar outra promessa, já tirei uma no último vídeo, vou tirar outra aqui, pode ser do meio, tirar outra promessa aqui para lermos. E você vai ver como se faz para analisar uma promessa de uma caixinha de promessas. Não é somente tirar, vou repetir, como se fosse um biscoito da sorte, tá? Não é um biscoito da sorte. Você tirou, oh meu Deus, é isso que vai acontecer comigo. Não, não é assim. Você tem que pegar aquilo como uma referência para você buscar na palavra de Deus. A promessa que eu tirei hoje é 1 Pedro 1,13, que diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Interessante, né? Precisamos ser sóbrios. A primeira impressão que eu tenho aqui é que precisamos ser sóbrios e cingir os nossos entendimentos, ou seja, cingir os lombos é como botar um cinto, né, para que o abdômen fique forte, fique cingido e não fique instável, digamos assim, seu corpo não fique estável. E quando você cinge os lombos do vosso entendimento, é uma figura de linguagem, pelo que eu vejo aqui à primeira vista, para você manter o seu corpo firme, o seu corpo espiritual firme e sóbrio, ou seja, sem ideias estranhas, sem ideias extravagantes quanto à vida cristã, imaginando coisas estranhas, fazendo apologias estranhas e que não levam a nada, né? Então precisamos ser sóbrios e ter o entendimento cingido, ou seja, firme. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que eu quero. E não ficar procurando desculpas para aquilo que você quer na sua concupiscência, ou seja, como for. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, esse cingir e essa sobriedade, ela está na graça de Jesus e não em outra coisa. Agora eu vou pegar minha Bíblia e vou abrir 1 Pedro 1,13 e vou ver qual é o contexto. 1 Pedro, passei. 1 Pedro 1,13, está lá o texto. Cadê? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esse texto é um pouco mais difícil, né? Então eu vou tentar ser mais sucinto aqui para não complicar muito. O versículo 12 diz: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, tem uma mensagem que veio já de muito tempo, né? E que outros recentemente pregaram a nós. Muitos pregaram essa mensagem, os apóstolos, o seu pastor, o seu irmão da igreja pregou essa mensagem para você. E essas coisas foi revelado àquelas pessoas, algumas pessoas anteriormente, para que chegasse até nós através do Espírito Santo enviado do céu, para aqueles que vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, os anjos gostariam de pregar o Evangelho para você. É interessante isso, né? Às vezes a gente não valoriza muito algumas coisas e pensa que pregar o Evangelho é só estar num púlpito na frente de uma igreja. Não, você pode pregar o Evangelho de muitas maneiras. Os anjos gostariam de fazer isso. E não gostariam de fazer isso só com paletó, terno e gravata, não. Os anjos gostariam de fazer isso fazendo trabalhos ao Senhor, sendo obreiros ao Senhor, fazendo coisas simples às vezes. Às vezes nós temos pessoas nas igrejas que são tão vaidosas que acham que um deve participar da cantina, mas o outro só pode fazer aquilo ou outro. Temos umas coisas meio estranhas, né? Algumas pessoas que desvalorizam o que a outra pessoa é. Todo crente pode falar da palavra de Deus. Não existe crente mais simples ou mais erudito. Crentes são todos iguais. Isso perante a Bíblia Sagrada. Todos somos iguais.
E quantas vezes você vai encontrar um crente, às vezes analfabeto, que vai trazer uma mensagem de Deus que vai edificar o seu coração? E quantas vezes você vai ouvir um doutor, mestre, não sei o que, e que só vai falar bobagem? Então, é interessante saber que a mensagem de Deus, ela não vem pelos seus títulos, ou pelo seu estudo, ou pela sua capacidade, mas pelo Espírito Santo, desde a revelação antiga. E por isso, nós devemos cingir os lombos do nosso entendimento e sermos sóbrios, ou seja, sóbrios de não ficar se espantando com coisas estranhas. Oh, fulano é doutor, fulano é isso, fulano é mestre, fulano é aquilo, e você se espanta com aquilo e esquece de valorizar a palavra de Deus que vem às vezes de um irmão simples, né? Olha só como vai enriquecendo quando você sai só daquele versículo, para de usar essa abordagem de biscoito da sorte e segue para trás do texto. Se formos seguir para frente, enriquece mais ainda, mas eu vou tentar seguir até onde mais ou menos nós podemos ir. O versículo 11 diz o seguinte: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Ou seja, aquelas pessoas que receberam a mensagem antes, bem antes de nós, de todos, elas sabiam que Cristo viria, mas não tinham isso revelado ainda, né? E versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, os profetas falavam e sabiam do que estavam falando, sabiam que estavam falando de Cristo, mas eles não puderam ver essa graça, não puderam ver Jesus vindo ao mundo. E nós, na verdade, às vezes pensamos, eu gostaria de ter visto Jesus na terra. Mas Jesus diz, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Porque os que viram e creram, aparentemente, seria lógico que eles crescem, porque estavam vendo. Mas quem não vê e crê é mais bem-aventurado ainda. E o versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. E o versículo 8, ao qual não o havendo visto, a mais, do qual não vendo agora, mas crendo vos alegais com gozo inefável e glorioso. Ora, veja bem, nós devemos amar a Jesus, e amar a Jesus sabendo que o fim de todas as coisas é a fé e a salvação das almas, e que isso vem sendo pregado há muito tempo. Eu posso parar por aqui e não retroceder mais no texto aqui, porque aqui já deu uma unidade de sentido, mas a gente poderia ir mais atrás. Mas percebemos aqui, também pelo título aqui da perícope, você pode ver aqui, ó, aqui assim, né? Deixa eu ver se está aparecendo aí para você. Isso. Aqui diz, ação de graças pela esperança da salvação. Ou seja, nós temos esperança da salvação. A nossa promessa de hoje diz que, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles que vieram antes de nós tinham esperança na salvação. Os que pregaram para nós tiveram esperança na salvação. E nós devemos ter esperança na salvação, sim, mas firmes, com o entendimento firme da palavra de Deus. E, além disso, com sobriedade, Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E essa é a mensagem de hoje, partindo da nossa caixinha de promessa, aqui em marcoteles.com.br. Que Deus o abençoe.